E olha só, durante o ato pró-anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, realizado ontem na Avenida Paulista, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse esperar ajuda de fora para reverter seu quadro de inelegibilidade nas eleições de 2026. Abre aspas. Ano que vem, o TSE terá um perfil completamente de isenção e podemos voltar a confiar nas eleições do ano que vem, disse o ex-mandatário. Abre aspas. Não se preocupem comigo, covardia pode acontecer. Hoje, faltou um filho meu aqui, o 03, que é o Eduardo Bolsonaro, que fala inglês, espanhol e árabe. Segundo um levantamento feito por um medidor da USP, mais de 44 mil pessoas marcaram a presença no ato de Bolsonaro. O segundo que acontece este ano em prol da anistia dos envolvidos nos ataques a Brasília. Sobre uma possível ajuda internacional, o ex-presidente citou o julgamento de Felipe Martins na Justiça Americana, que irá prestar depoimento em um tribunal da Flórida na próxima quarta-feira do dia 9. Ele é ex-assessor de Bolsonaro e foi preso por ter participação na comitiva presencial no dia 30 de dezembro de 2022, que foi aos Estados Unidos, onde Bolsonaro ficou até meados de 2023. Abre aspas. O golpe dele só não foi perfeito porque no dia 30 de dezembro de 2022, eu saí do Brasil. Algo me avisou que alguma coisa ia acontecer. Se eu tivesse no Brasil, eu seria preso na noite de 8 de janeiro. Ou quem sabe assassinado por botarem esse vagabundo na presidência. Fecha aspas, disse Bolsonaro durante seu discurso. A guerra aqui da questão da direita com a questão da esquerda, ela entra também na questão pessoal, né? Existe aqui o Bolsonaro, existe dentro dele uma revolta com relação à questão do atual presidente, né? Ele ataca a pessoa do atual presidente, não ataca o fato dele estar ocupando a presidência. Mas essa é uma história que apenas aparece apenas a superfície, porque dentro da profundidade tem muito mais coisas que às vezes a gente nem consegue entender, né, Xislac? Olha, Dilson, a questão é bem simples, né? Até a gente tem o grande professor Olavo de Carvalho, ele fala que quando você não consegue resolver um problema, você tem que ir para esferas internacionais. E a questão é simples. A gente está vendo ali uma injustiça. Você está vendo um cara que foi condenado, cada esfera que ele foi, se aumentava a pena. Ele foi simplesmente assim. É, ele continua condenado, ele não provou a sua inocência. A gente vê perfeitamente que houve sim aí uma condução para que ele fosse candidato, você vê que é um candidato de sistema. E a questão assim, você está vendo a catástrofe que é esse desgoverno, essa turma. E a gente tem que entender o seguinte, que uma eleição sem Bolsonaro é uma eleição, isso sim é um golpe, é uma eleição, já foi feito tentativa, que foi a facada de matar o presidente. Caso ele estivesse preso, você pode ter certeza que iam querer fazer isso daí. E a questão é o seguinte, você está vendo aí que no dia 8 de janeiro houve uma facilitação naquela manifestação que acabou virando quebradeira, que saiu um pouco de controle, e a gente até hoje tem dúvidas de por quais razões aconteceram isso. E a gente tem que entender o seguinte, que o presidente, ele provou a sua inocência. A gente teve escândalos do mensalão, coisas nesse sentido, e o pessoal está sendo descondenado, o pessoal está sendo indenizado, está dando uma impressão que a justiça não está sendo feita. Porque o que o Bolsonaro fez? Ele se reuniu com alguns embaixadores e falaram que por esse motivo ele teria que ficar inelegível, né? Então é uma situação, no mínimo, assim, estranha, e a gente está vendo que isso não justifica, né? Então a gente tem que entender que as manifestações refletem um pensamento do povo. Tivemos uma manifestação de esquerda no dia 30, que foi esvaziada, não teve reflexo nenhum, que foi convocada pelo Guilherme Boulos, e agora tivemos uma segunda da direita, ou seja, visivelmente tinha mais de 1 milhão de pessoas. Sempre existe uma contestação sobre essa questão de números, mas a gente também não é instituto de pesquisa de geografia, né? Então a questão é que a direita tem força e a esquerda não tem. Então a gente está vendo aí que caso o presidente fosse candidato, segundo pesquisas da Quest,
ele seria eleito no primeiro turno, assim como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.